Seja muito bem-vindo ao nosso curso de JavaScript aqui da Genial Cursos. O meu nome é Dmitry Teixeira e seja muito bem-vindo a essa parte de número 2 do nosso curso completo de JavaScript. Se você não assistiu a primeira aula, convido você a procurar aqui no nosso canal para assistir a introdução. Essa é a parte de número 2. O que você vai aprender nessa aula? Nós vamos aprender variáveis globais e locais, lógica de programação como if, else, for, match, random. Nós vamos também aprender o que são objetos e matrizes, a aplicação dessas coisas. Vamos ver também JSON e as bibliotecas JS mais utilizadas e alguns utilitários que a gente usa também aí que deixam componentes mais bonitos, como alertas e assim por diante. No final nós vamos fazer um jogo no estilo pedra, papel, tesoura, que vai ser muito legal para aplicar todos esses conceitos. Para essa aula, pessoal, eu preparei aqui um material, eu criei uma interfacezinha aqui para a gente poder entender os conceitos de tudo que a gente vai precisar nessa aula. Então aqui a gente tem campinhos onde podem ser colocados informações e aqui desse lado que simularia uma espécie de blog que vai ser alimentado, né, as informações que tem aqui, por exemplo, o título, nome do blogueiro, a imagem e o texto, através desses campos onde nós vamos colocar as informações aqui, né? Então a gente vai escrever aqui, clicar em postar e aí essas informações vão aparecer aqui desse outro lado no nosso blog, por assim dizer, né? Então nós vamos estar preenchendo todo esse conteúdo, vamos aprender aqui conceitos sobre objetos, mais tarde também usando esse projeto. Você pode fazer download desse projeto aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar o projeto para acompanhar a aula. O projeto já vai estar pronto nesse arquivo que você pode baixar, mas é interessante para você também acompanhar o que a gente está aprendendo aqui, você pode ver na descrição. Então vamos começar entendendo conceitos de variáveis. Variável é uma informação que fica armazenada num recipiente. Então vamos imaginar esse recipiente aí que nós estamos vendo na tela. Nós armazenamos informações dentro. Nós vamos chamar esse recipiente de pote. Nós vamos batizar então esse recipiente aqui da tela de pote. Se eu entregar esse pote para uma pessoa, o que tem dentro dele? Não tem nada, na verdade, ele está vazio. Então ele é só um pote vazio, não é nada mais do que um pote vazio. Mas se eu colocar dentro desse pote, por exemplo, 3 canetas, se eu colocar canetas aqui dentro e entregar esse pote para alguém, agora ele já não é um pote vazio. O conteúdo do pote são 3 canetas, entendeu? Então, aplicando isso agora para JavaScript, nós vamos criar uma variável chamada pote. Você sabe que é uma variável porque você coloca antes ali var pote. E o conteúdo dessa variável pote é o texto canetas. Quando eu colocar para ele fazer um alerta, pedindo para ele dar um alerta da variável pote, qual vai ser o resultado que vai ser impresso na tela? Qual que vai ser o resultado que vai aparecer ali no balãozinho do alerta? Vai ser canetas. Porque dentro da variável pote nós temos canetas. Então são isso que variáveis fazem, elas armazenam informações em um recipiente que você dá um nome, né? Então vamos ver esse exemplo aqui na prática. Vamos, por exemplo, ter aqui o título, né? Esse campinho título aqui, quando a pessoa clicar em postar, ele vai armazenar essa informação numa variável e depois vai colocar isso ali onde tem título do post no blog, né? Então aqui eu tenho o nosso projeto, né? Aqui já tem um HTML um pouco mais avançadinho e aqui a gente tem também o nosso projeto.js, que é um arquivo externo, né? Já que nós estamos usando aqui JavaScript referenciado, como a gente já viu na aula de número 1. Vou dar zoom aqui, ó. Aqui, ó, o nosso projeto.js, tá vendo? O JavaScript referenciado, certo? Então vamos achar ali aquele campinho, esse campinho aqui onde a gente coloca o título, né? Um campinho do tipo texto. E vamos dar aqui um identificador para ele. Esse aqui é o campo de tipo input, né? Como a gente viu na aula anterior e também um pouquinho de HTML. É aqui que a gente coloca essas informações. Eu vou chamar esse campo input pelo identificador título, certo? E aqui o botão de postar, nós vamos colocar um evento ou um clique. Nós também vimos na nossa primeira aula, então se você não está entendendo, busca lá, né?
não é identificador, é um evento onClick. E aqui nós vamos colocar postar título, que é o nome da nossa função, né? Então, quando clicar onClick, vai chamar a função postar título. Agora nós vamos precisar criar essa função, né? Então vamos digitar aqui function e vamos dar o nome dessa função de postar título, certo? Então, aqui é a sintaxe básica de JavaScript, né? Parênteses, depois abre chaves e fecha chaves. Agora nós vamos criar uma variável. A gente declara uma variável usando essa expressão var aqui, quer dizer que você quer declarar uma variável. E o nome dessa variável que a gente deu é título. Criamos uma variável chamada título. A gente quer que essa variável título tenha o conteúdo desse campinho aqui de texto. Então a gente tem que pegar o valor daquele campinho de texto. Nós vamos fazer isso utilizando o identificador do elemento. Então document.getElementById, quer dizer, pegar um elemento pelo ID. O ID daquele campinho é título, né? Se a gente olhar aqui, ó, campo input, o identificador dele é título. E aqui a gente vai botar .value, quer dizer que a gente quer pegar o valor daquele campo do tipo input, do texto que a pessoa digitar ali. Então essa informação vai ficar armazenada dentro da variável título aqui, tá vendo? Dentro dessa variável título vai ter a informação do texto que a pessoa fez lá no campo input. Uma dica também legal aqui para vocês, se você der barra, tá vendo que fica em verde aqui? Isso aqui é um comentário, você pode escrever um comentário só para se localizar no teu código, para saber o que você está fazendo. Então eu vou comentar aqui, variável título recebe o valor do elemento cujo ID é título. Um comentário serve só para você organizar a sua programação aqui, né? Um simples comentário, ele não tem valor de programação. Agora a gente tem que fazer com que essa parte ali, título do post do blog, receba o valor da variável, né? Então a gente vai ter que achar aquele título aqui, ó, título do post, tá vendo? É um H1, um título 1 em HTML. Nós vamos dar um identificador para ele também e vamos chamar isso aqui de título blog, certo? Então o nome desse H1 aqui é título blog. E agora a gente vai fazer com que esse título do blog receba o valor da variável, certo? A variável título que a gente armazenou ali em cima. Então nós vamos chamar aquele elemento getElementById, né? O nome daquele elemento lá nós vamos colocar aqui dentro do parênteses, que é título blog. Só que agora a gente não vai dar .value, né, pessoal? A gente vai dar um .innerHTML, porque a gente quer injetar HTML dentro desse elemento. E nós vamos colocar o que? A variável título aqui. Então, coloco recebe título. Perceba que aqui a gente não colocou aspas, tá vendo? Como a gente normalmente faria, porque se coloca aspas, você está dizendo que isso é um texto. Mas a gente quer que ele pegue o valor da variável que está ali em cima. Então a gente não coloca aspas, porque assim ele vai pegar o conteúdo da variável que a gente declarou aqui em cima, que está tendo o valor do campo que a gente digitou lá, né? E vai ser injetado então esse valor da variável lá no título, certo? Então vamos ver aqui o funcionamento disso daqui. Vou dar um F5, vou digitar aqui um título de blog. Cliquei em postar, olha lá que legal, um título de blog. Recebeu então o valor da variável que a gente declarou ali em cima, né? Então a variável ficou armazenada e depois ele pegou esse valor dessa variável. Show de bola, né, pessoal? Bem interessante. Mas quando você coloca aqui var e o nome, você está declarando uma variável do tipo local. Nós vamos criar aqui uma nova função para você entender esse conceito. Vou criar uma função chamada postar nome. Se eu quisesse que aquela variável título ela fosse disparada dentro dessa outra função, você já vai ver o que acontece, ó. Vou dar um alert e coloquei para ele disparar aquela função título ali que a gente declarou na função de cima. Se eu fizer isso, não vai funcionar, pessoal. Vocês vão ver aqui que não vai dar certo, porque aquilo é uma variável local que só funciona em uma função. Vou colocar um evento onClick naquele segundo botão lá de postar.
e vou chamar de postar nome, né? Então aqui dentro está dando um alerta para título. Vamos lá no nosso código. Então eu vou digitar aqui alguma coisa, ó, novo título, clicar para postar, postou. Então ele armazenou a variável. Agora se eu clicar aqui, ó, ele não vai dar o alerta corretamente. Ele está aparecendo como se fosse aqui um erro, um problema. Não apareceu ali a informação que a gente queria. Por quê? Porque aquela variável ali de cima, ela é uma variável do tipo local. Quando você digita var assim, você está colocando que essa variável funciona só dentro dessa função. Isso é uma variável local. Agora, se você quiser que aquilo lá apareça em outra função, você tem que fazer com que isso seja uma variável global. E para ser uma variável global é simples, é só tirar o var do início. Agora, essa variável funciona em qualquer função dentro da nossa página JavaScript. Ela se tornou uma variável global, então ela vai funcionar em todo o inteiro código. Se eu der um F5 aqui, ó, você vai ver, ó, vou dar um novo título aqui, novo título de exemplo, vou postar, quer dizer, armazenou a variável. Se eu clicar aqui agora, ó, dá uma olhada, um novo título de exemplo. Ele passou para outra função, aquela variável que a gente declarou na primeira função, né? Então a gente criou agora uma variável do tipo global. Legal? Então essa é a diferença então das variáveis do tipo local e as variáveis do tipo global, certo? Então essa que é a grande diferença, é sem o var no início ou com o var no início. Se for com o var é local, se for sem o var é global, beleza? Então agora a gente precisa continuar aqui no nosso projetinho, né? Fazendo aqui as próximas etapas, que basicamente vão repetir, né, o que a gente fez na primeira etapa. Então eu vou alterando aqui as informações e vou repetir todas essas etapas aqui para as outras coisas do nosso código, né? Então receber a variável nome, vai receber o nome do blog, que vai receber o nome e assim por diante, né? Tudo novamente. Então eu vou até acelerar o vídeo aqui para a gente poder ganhar tempo nessa etapa. Beleza, então vamos fazer o teste. Eu basicamente fiz a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, né? Então eu vou dar aqui um novo título, postar, e aqui em nome do blogueiro eu vou botar o meu nome e vai aparecer ali na parte de baixo, ó. Beleza. Nós fizemos exatamente a mesma coisa que na primeira função, só trocamos os nomes dos identificadores, né? Agora vamos fazer com que mude a imagem aqui do nosso blog, né? A gente fez algo parecido na primeira etapa da aula. Então eu vou digitar aqui no Google 900 por 300 e vou procurar uma imagem, porque eu sei que esse é o tamanho da imagem que está ali. Vou abrir a imagem numa nova guia para ter acesso ao link dessa imagem, né? E aí nós vamos fazer um processo parecido. Nós vamos colocar aqui a mesma função, só mudar o nome da função para postar imagem, né? E vamos lá alterando os valores aqui dentro, né? Para você que não está entendendo o que a gente está fazendo, a gente basicamente só está mudando aqui o nome da variável e dos identificadores, né? Porque a função é diferente, mas é basicamente a mesma coisa das outras que a gente fez ali em cima. Então a gente só muda os identificadores, muda a chamada da função, né? Agora uma coisa que é interessante que muda aqui no caso de imagens é que não é inner.html, é src. Como a gente viu na parte 1 do curso, quando a gente trocou a imagem, né? O src é o caminho da imagem. E esse caminho da imagem está sendo o que a gente está armazenando ali na variável imagem src, certo? Se você assistir a parte 1 do curso, você vai lembrar daquela etapa onde a gente trocou as imagens, né? É basicamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, o caminho da imagem está recebendo o caminho que vai estar lá naquele campinho que está recebendo lá do link que a gente vai pegar da imagem do Google, certo? A gente copia aqui esse link, viemos aqui no nosso campinho, colamos e damos um postar. Olha lá, legal, né? Então ficou aqui postadinho, bonitinho a nossa imagem que a gente pegou do Google. As outras coisas também estão funcionando, né? Lembrando que a gente já fez aqui a parte do nome do blogueiro, né? E também o título. Show de bola, né, pessoal? Muito legal isso daqui. A gente está injetando HTML através também de uma variável. E agora a gente vai fazer a parte do texto ali de baixo, né? O principal é você entender esse conceito de variáveis. Colocar var
aparece a variável só local. E se você tira o var, é uma variável global que pode ser usado para todas as funções do seu JavaScript, né? Importante de você entender nessa parte dessa aula é isso, o conceito de variável. Mas para a gente fazer ali o nosso aplicativo, por assim dizer, o nosso sisteminha rodando, vamos fazer aqui também a parte do texto. Vamos alterar aqui os identificadores, né? E o nome da variável. O nome da função também a gente vai ter que mudar. Agora não é mais .crc, é .innerHTML, porque a gente está injetando texto, né, novamente. O src é só para o caminho de uma imagem. Então vamos alterar tudo aqui bonitinho. Tal, beleza. A gente precisa também agora alterar o título da função, né? Postar texto. Vou chamar aqui. E lá no nosso HTML agora referenciar os identificadores relativos para cada item, né? Então aqui para o parágrafo, onde aqui o texto vai aparecer, vamos chamar de texto blog. Lá no campinho onde a gente vai colar o link da imagem, do endereço da imagem, já está aqui, ó, identificador texto, né? Que eu já tinha deixado aqui pronto quando eu fiz o projeto, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o teste para ver se vai rodar. Vamos digitar aqui um exemplo de parágrafo para mostrar o funcionamento das variáveis locais e globais. Beleza. Agora a gente clica em postar e opa, tivemos um problema, não funcionou. Olha só o que acontece com qualquer programador. Não funcionou, lá em cima tem um ponto de interrogação, sinal de que postou, provavelmente por causa desse form aqui. Mas a gente também não colocou aqui o evento onClick, né, pessoal? Postar texto. Você vê que mesmo a pessoa que já é experiente, às vezes, deixa passar batido alguma coisa e dá algum problema, né? Então é importante você estar atento, verificar sempre o seu código para não ter problema. Vamos lá, ver se agora funciona. Um exemplo de texto. Postar, não foi, então provavelmente é por causa realmente daquela tag form aqui, porque um formulário ele é postado quando se clica no botão, então se ele está postando o formulário vai dar problema, não vai funcionar, então eu vou tirar essa tag form que tem aqui, certo? Então é até legal dar esses erros para vocês verem como é que é o dia a dia, como funciona, né? Vou digitar aqui olá, postar, agora sim rodou aqui para nós o olá, né? Então vamos lá, outro exemplo de texto. Postamos. Vamos aproveitar e já postar as outras coisas aqui, né, do nosso script que a gente já fez, né? Por exemplo, título, clicou em postar título, beleza. Mas você vê que aqui dentro, ó, ele ainda fica o texto que a gente digitou quando a gente clica em postar título. A gente podia fazer com que o campo ficasse vazio depois que você realizasse um post, certo? Isso ia ser bem legal. Como que a gente faz isso? A gente só precisa determinar que o valor ali daquele campo, que é o campo título, é vazio. Assim, ó, simples assim. Document get element by id, título igual vazio. Então, esvaziar o campo título. Bem simples, né, pessoal? A gente está pedindo para que depois que a gente digitou e clicou em postar. Olá, tudo bom? Nós vamos clicar aqui, olha lá, show de bola, postou lá e aqui o campinho ficou vazio. Podemos fazer a mesma coisa para todas as outras funções aqui, para que quando clique na postagem, né, possa ficar vazio. Isso é interessante para ficar esteticamente bonito, né, pessoal? O objetivo disso não é tanto um valor prático assim, né, mas para você deixar aí o seu sisteminha bem legal, que a pessoa quer digitar e quando clicar postar, liberar o campo para ela poder digitar outra coisa. Se já tiver uma coisa escrita, ela vai ter que selecionar aquilo, apagar, para daí poder colocar novamente um texto. Então é legal a gente fazer isso, deixar vazio aqui, né? Pegamos então o elemento pelo ID e determinamos que ele vai ser vazio, né? Então vamos fazer o teste aqui de todo o nosso sisteminha aqui, se está rodando tudo que a gente viu, principalmente o conceito de variáveis, né? Então vamos lá, trabalhando com
variáveis. Postar a alegria de viver. Vamos lá, Dimitri Teixeira, show! Vamos colocar a imagem, aquela da câmera de segurança que nós temos aqui. Vamos colar aqui, postar, beleza. E agora o texto que a gente vai digitar aqui. Um exemplo, um excelente jeito de aprender variáveis globais e locais. Beleza? Postar, show de bola, né, pessoal? Muito legal isso aí. Então, finalizamos essa etapa de variáveis globais e locais. Agora vamos para a próxima etapa, lógica de programação. Então agora a gente vai começar a entender na prática alguns termos de programação que são muito utilizados em JavaScript e em várias linguagens. Isso aqui você pode usar para várias outras também. O primeiro que nós vamos analisar é o if e o else. If significa em inglês se, e o else se não. Se a minha mãe tivesse bigode, ela seria o meu pai. Mais ou menos assim, numa brincadeira, né? Então o if e o else definem condições e o resultado se aquela condição acontecer ou não. Então vamos dar um exemplo prático aí na sua sala, na sua cozinha. Se ou if o interruptor estiver em on ou o interruptor estiver ligado, então a lâmpada vai estar acesa, não é assim? Se o interruptor estiver no on, a lâmpada está acesa. Se não, ou else, a lâmpada está apagada ou desligada. Então a lógica de programação é a lógica que a gente usa também no nosso dia a dia. A gente segue uma certa etapa. Se o interruptor estiver ligado, lâmpada acesa, se não, desligada. Então como é que a gente faz isso? Um texto em código, né, em JavaScript. Então aqui nós temos um exemplo. If, abre parênteses, que é a condição. Se o interruptor estiver on, quer dizer, se a variável interruptor for igual, quer dizer, tá vendo se ela tá naquele parâmetro ali, on, então a variável lâmpada vai receber acesa. Se não, quer dizer, não cumpriu aquela condição inicial que você deu, a variável lâmpada vai receber apagada. Então seria assim como a gente definiria em JavaScript para ele verificar se uma lâmpada vai estar acesa ou apagada dependendo do interruptor, se estiver no on ou no off. Então vamos lá para um exemplo na prática, né, de como que a gente usa o if e o else. A gente pode usar o if para, por exemplo, validar o nosso campo aqui que nós colocamos o título, o nome, a imagem, assim por diante. Por exemplo, a gente pode fazer uma verificação e se ou if o campo for vazio aqui, então ele apareceu uma mensagem dizendo que o campo não pode ser vazio. Se não, ele realiza a postagem, quer dizer, se o campo não for vazio, quer dizer que tem algum conteúdo aqui dentro, ele realiza a postagem. Então como que a gente pode fazer isso? Então aqui no postar título, nós já temos aqui a linha em que a variável título, que é uma variável global, recebe o valor do que tem dentro daquele campo input chamado título, né? Onde a gente digita o texto. Então aqui a gente pode colocar a condição, ó. Aqui a gente pode colocar o que a gente quer fazer aqui, if, né? Deixa eu só tirar o maiúsculo, if. Então se o título for igual, né, vazio, coloquei dentro de parênteses, tá vendo? Dentro dos parênteses a condição. A condição é que se o título for vazio, aí eu abro chaves e fecho chaves. Isso aqui seria o mesmo que então, ou o que vai acontecer. O que tiver aqui dentro é o que vai acontecer se esse if realmente for verdade. Quer dizer, se o título for vazio, então nós vamos fazer para ele dar um alerta dizendo o seguinte: o título não pode ser vazio, certo? Agora nós vamos usar um else, ou se não, quer dizer, se o título não for vazio. Se o título for vazio, vai dar um alerta. Se não, quer dizer, se o título não for vazio, o contrário daquela primeira condição, então a gente vai fazer o que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui de baixo, ó. Vamos recortar e colar aqui dentro. O título do blog vai receber então o conteúdo que a gente digitou lá, e depois o campo título vai ficar vazio.
certo? Então nós colocamos esta condição aqui. Então vamos ver lá, dei um F5 para atualizar, não tem nada aqui dentro. Se eu clicar aqui em postar, ó lá, o título não pode ser vazio, ele me deu um alerta porque aquela condição se cumpriu. Agora se eu digitar aqui qualquer coisa, ó, e clicar em postar, aí ele colocou aqui o título que a gente botou ali no nosso campinho, porque o else funcionou. Então o if e o else serve para isso, para você fazer validações, para você fazer verificações, né? E você pode fazer várias verificações se você desejar, né? A gente pode fazer aqui assim um outro exemplo, só para você ver o que mais que a gente poderia fazer, né? Aqui a gente pode usar um outro parâmetro que é esse daqui, ó, que é diferente, tá vendo? Quando eu ponho um ponto de exclamação na frente, isso significa diferente. Então, se o título for diferente de vazio, quer dizer, se ele não for vazio, aí o que vai acontecer? Tem que ser essa primeira condição. Inverteria aqui o nosso texto, certo? Aqui. Então inverteria. Seria a mesma coisa, a única coisa que eu mudei foi o parâmetro aqui. Se o título for diferente de vazio, então ele posta, senão ele vai aparecer um alerta aqui, né? Quais são os operadores aqui que a gente pode utilizar para fazer essas comparações do if e do else, né? Se você for aqui no site do W3 Schools, você vai ter aqui um lugar assim escrito JS Comparations, ó, Comparations, né, em inglês. E aqui mostra quais são esses operadores que nós podemos usar. Por exemplo, o igual é para verificar se aquela condição da variável é igual a alguma coisa que a gente está determinando. Por exemplo, vamos dizer que a variável x, que a gente chamou de x, seja igual a 5. Então, x igual a 8 vai ser falso, quer dizer, ele não cumpriu esse requisito de ser igual. Agora, no caso de x igual a 5, aí sim, aí cumpriu o requisito, né? Então, esse parâmetro é para verificar se alguma coisa é aquilo, né? Por exemplo, o título é igual a vazio ou não. Agora, quando você põe um ponto de exclamação na frente, é diferente. Então, x é diferente de 8. É verdade, porque o x é diferente de 8 porque ele é 5, né? Aí nós temos também como operadores que nós podemos usar o sinal de maior e o sinal de menor. E o sinal de maior ou igual, menor e igual, certo? A gente usa isso muito em condições matemáticas. Por exemplo, se o número da variável for maior que 10, então acontecer tal coisa. Por exemplo, se a gente usar aqui, ó, x, se a gente fizesse um if aqui, if x maior que 8, quer dizer, se a gente digitasse, por exemplo, 10 no campinho, ele ia aparecer um retorno dizendo alguma coisa, né? E uma dica para você que se confunde com o sinal de maior e de menor, uma dica legal que eu aprendi na época do colégio ainda, uma professora ensinou lá e eu nunca mais me esqueci, porque tem muita gente que confunde esses sinais aqui, qual que é o maior e qual que é o menor, né? Então ela usava a técnica do tracinho, não sei se você conhece essa técnica do tracinho. Se você colocasse um tracinho aqui no meio desse sinal aqui, ele daria um número 7, não daria? E se você colocar um tracinho nesse outro aqui, ele daria um número 4. Ó, imagina com um tracinho, aqui ia ser um número 4, imagina com um tracinho, aqui seria um número 7. Qual que é maior, o 7 ou o 4? O 7 é maior, né? Então se você botar um tracinho e der 7, quer dizer que é o sinal de maior. E se você botar um tracinho e der 4, é sinal de menor. Então você nunca confunde, ó. Não, aqui é maior e igual, aqui é menor e igual. Então uma dica, né? Que você pode fazer, né? Então não vai dar para usar isso aqui diretamente aqui no nosso código, mas só para você exemplificar um exemplo aqui. Vamos dizer que o título vai receber aqui o valor, né? Se o título for maior que 2, vamos dar um alerta dizendo aqui maior.
certo? Vamos tirar isso aqui, ó, e só botar direto aqui, né? Vamos botar que é 3. A variável título está recebendo o valor 3 aqui, certo? Aqui está dando a condição que se o título for maior que 2, quer dizer, 3 é maior que 2, então ele tem que dar um alerta de maior, certo? Vamos então rodar aqui, ó. Nós não vamos precisar digitar nada, porque o que está fazendo isso é o disparo direto no botão, ó. Cliquei aqui, ó, deu maior. Por quê? Porque a nossa variável título recebeu aqui 3. Se eu botasse aqui 1, ó, e dei um atualizar, ele não vai acontecer nada, porque não aconteceu aquela condição ali que eu falei, certo? Agora, se eu fizer copiar esse if aqui e colocar mais um if aqui embaixo, ó, se for menor que 2, quer dizer 1 é menor que 2, então eu vou digitar aqui menor. Atualizei, cliquei em postar, ó lá, menor, tá vendo? Então, para isso que serve o if e o else. A gente usa muito o if e o else, principalmente para condições que nem a gente fez aqui, ó. Deixa eu voltar lá pro aqui, para você verificar se um campo é vazio ou se ele não é, fazer uma validação. A gente utiliza muito o if e o else para isso, mas o if e o else ele é a base de todo o sistema, de qualquer programa. Praticamente tudo que existe você pode fazer if e else. Se isso acontecer, vai acontecer isso. Se isso acontecer, vai acontecer aquilo. Então é muito interessante essas condições, esses condicionais que você pode dar para o seu programa, né, para o que você está programando. Então, o if e o else é um primeiro aqui código de programação que a gente vai aprender. O próximo que a gente vai ver é o for. O próximo, então, for, vamos fazer um pouco mais rapidinho, pessoal, que já deu mais de meia hora aqui de vídeo do curso e a gente tem bastante coisa ainda para ver, então vamos tentar fazer um pouco mais dinâmico, né? Eu tento assim ser mais devagar para facilitar no entendimento, né? Mas a gente precisa acelerar um pouco aqui, tá bom? O for, ele é um laço de repetição, um loop. Ele vai fazer com que alguma coisa possa acontecer várias e várias vezes dentro da condição que você passar. Então, como mostra aqui no nosso W3 Schools, um for funciona mais ou menos igual o if, você vai escrever só que antes for. Aqui dentro você vai passar as condições e aqui dentro o resultado do que você quer que aconteça, né? Então, geralmente a primeira condição é um índice, a segunda condição é enquanto aquele índice estiver acontecendo e a terceira condição seria para acrescentar um número ao índice, né? Então nós temos um exemplo aqui, ó. A gente começa com um índice 0. Enquanto o índice for menor que 5, ele vai repetir o que está aqui dentro, ó. Essa variável texto vai dizer o número e vai mostrar qual que é o número do índice que ele está vendo. E aqui é para esse índice acrescentar mais um. Então começa, vamos supor o que o computador vai fazer aqui. Começa com 0, certo? 0 é menor que 5? Sim. Então o texto vai aparecer aqui, a variável texto recebe assim, este número é 0. E aí o índice vai receber mais 1. Então vai receber 1. Índice agora é 1. 1 é menor que 5? Sim, então vai acontecer a mesma coisa, só que aqui aparecendo o número 1. E assim vai continuando até se cumprir o laço de repetição. Quando for o índice aqui 5, aí ele vai parar. Quer ver? Vamos ver aqui o exemplo. Ó lá. Aqui ele rodando, né? Nós temos o exemplo aqui. Então a mesma condição, aquela formulazinha que a gente tem ali no W3 Schools. Você vê, ó, o número é 0, o número é 1, o número é 2, o número é 3, o número é 4. Só que ele não apareceu 5, porque 5 não é menor que 5. 5 é igual a 5, né? Então ele ficou repetindo esse conteúdo aqui, ó, conforme o que a gente determinou no for. É um laço de repetição, né? Então para isso que você usa o for. A gente usa bastante o for para colocar componentes em
em um lugar, né? Por exemplo, aqui no nosso projetinho, a gente poderia botar assim que enquanto fosse menor que 5, por exemplo, o laço de repetição era para ele adicionar uma caixinha como essa. Então ele ia colocar 5 caixinhas como essa, né? Por exemplo. Então o laço de repetição for é para isso. Em vez de você ficar como que copiando isso aqui várias vezes e colando várias vezes, tipo, recebe isso aqui, depois você ia dar um Ctrl+C, Ctrl+V, colar de novo para ele aparecer o mesmo, você só coloca que é para ele fazer um laço de repetição com um determinado número de vezes que você quer que aquilo aconteça, e ele vai realizar aquele laço de repetição. Então é isso que o for ele faz, né? Então um exemplo prático seria mais ou menos isso aqui. Você pode dar uma olhada na documentação, né? A gente não vai se ater muito a fundo aqui ao laço de repetição for, mas a gente usa bastante ele aí em aplicações práticas, né? Nesse nosso projetinho aqui a gente não vai ter nada muito prático para aplicar ele, mas o sentido é esse, é um loop de repetição no qual você passa uma condição e enquanto aquela condição ainda ocorrer, ele vai fazer uma repetição, um looping, né? Certo? Então esse é o for. Agora nós vamos para a próxima etapa aqui, que é o mat. Vamos achar aqui, ó. Mat. O mat, ele é bem legal, é para você fazer assim performances com matemática, né? Então o mat ele faz cálculos, ele faz várias funções interessantes com números, né? Então aqui nós vamos usar um primeiro exemplo, ó, um primeiro valor. Quando você usa o parâmetro mat, aí ponto round e a variável que você quer verificar. Isso que ele faz? Ele retorna o valor inteiro do número. Então se eu pôr um número, por exemplo, 4.7, se eu estou dando um match round num número que está o valor 4.7, ele vai retornar 5. Arredondou para cima, certo? Porque aqui é 4.7. Se eu der um match round 4.4, ele vai retornar 4, um número inteiro. Tem várias coisas que você faz com match. Aí tem o match pole, por exemplo, que é para retornar o x e o y, o eixo x e o eixo y. Deixa eu botar aqui em português para vocês verem. Ó. Você clica com o botão direito, ele aparece em português. Ó, match sqrt retorna a raiz quadrada da variável que você passar, certo? Então aqui deu 64. ABS retorna o valor absoluto positivo de um valor, então aqui eu botei menos 4.7, ele voltaria o contrário, que seria 4.7. Match sale arredonda para cima no número inteiro mais próximo, então por exemplo 4.4. Se a gente só desse um match round, ele ia apontar para 4, certo? Número inteiro 4, mas aqui nesse exemplo ele sempre aponta para cima. O match floor, que a gente vai utilizar depois do nosso joguinho de pedra, papel, tesoura, ele é bem interessante. Ele retorna o valor arredondado para baixo do número inteiro mais próximo, né? É o contrário aqui do sale. O sale é para cima, certo? Esse aqui arredonda para baixo. Então 4.7 arredondaria para 5 se a gente usasse o match round, mas a gente usando o match floor, ele vai arredondar para 4, certo? E aqui temos outras funções, cosseno e tal, mas o que a gente usa bastante também é o mínimo e o máximo, né? O mínimo e o máximo. Se eu der um match min e passar os parâmetros de valores aqui dentro, ele vai retornar qual é o menor valor daqueles parâmetros que eu passei para ele. E se eu der um match max, ele vai mostrar aqui qual que é o maior número dentro dos parâmetros que eu passar aqui para ele. Isso também é muito útil, você usa bastante o min e o max, certo? E o match random, que aí entra na próxima etapa de aleatório, ele retorna um número entre 0 e 1. Então quando você dá um match random, ele vai dar um número entre 0 e 1, certo? Um valor aí nesse sentido. Então 0.0043221 0314, entre 0 e 1, certo? Então, às vezes a gente precisa fazer funções que a gente usa números aleatórios. Como que a gente faz para gerar um número aleatório? Então aqui tem um exemplinho na continuação, ó, script
de número aleatório. Nós vamos usar duas coisas. Nós vamos usar o match random, que a gente viu que gera do número do 0 a 1, e o match floor, porque a gente vai precisar, por exemplo, eu quero um número aleatório, um número randômico, né, entre 1 e 10. Então cada vez que eu rodar o meu script pode dar um número entre 1 e 10, qualquer número, né? Então como é que eu faço isso? Eu vou dar um match floor, quer dizer, eu estou dizendo que é para ele arredondar o match random. Aqui nesse exemplo vai dar um número de 0 até 9, tá vendo? Porque o que o match random faz? O match random dá um número entre 0 e 1, certo? Então pode dar 0.4, 0.3, pode dar qualquer valor desse. Vai multiplicar por 10. Então vai dar um valor aí decimal, porque aquele número do match random pode ser quebrado. E aí o match floor, ele vai arredondar isso daqui, como que a gente viu aqui, ó. O que o match floor faz, ó, arredonda para baixo o número, né? Então ele vai gerar um número inteiro aleatório. Se eu, por exemplo, colocar aqui 10 até 9, porque ele está arredondando para baixo, certo? Se eu colocar 11, vai dar aqui 10. Mas eu quero começar de 1 e não a partir de 0, porque aqui está indo de 0 até 10, certo? Pode dar um número. Então o que é fácil? É só colocar depois dessa funçãozinha que nem está aqui, ó, mais 1. Tá vendo? Então vai ser de 1 até 10, de 1 até 100. Então esse códigozinho aqui é para você gerar um número aleatório, nesse caso aqui de 1 até 100. Vou copiar esse aqui só para a gente ver isso rodando, ó. Vou apagar isso aqui. Vou colocar assim. E vou colocar que vou criar uma variável chamada número aleatório. Número aleatório vai receber esse valor aqui que a gente colocou. E eu vou botar para dar um alerta mostrando o que? O número aleatório, isso daqui. Beleza? Vamos ver isso aqui rodando? Vamos lá no nosso código. Então clico em postar, ó, 69, 49, 18, 70, 88. É um número aleatório entre 1 e 100, tá vendo? Então a gente gerou um número aleatório. Legal? Isso aqui é bem interessante, a gente vai usar esse conceito depois no nosso joguinho lá de pedra, papel, tesoura, por isso é importante entender um pouco isso. Então nós vimos aqui o if else, o for, também o match que a gente usa, máximo, mínimo, a gente usa bastante também, o floor, o sail, o handle, né? Como a gente viu aqui, beleza? Vamos agora para o conceito de objeto e matrizes, é o próximo ponto que a gente vai ver. Bom, a gente viu que a variável ela armazena uma determinada informação, né? Mas vamos supor que a gente quisesse armazenar numa variável várias informações ao mesmo tempo, um conjunto de informações. Então isso se tornaria um objeto. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Na vida real, a gente tem um objeto que é um carro, por exemplo, esse Fiat 500, né? O Fiat 500. Esse carro Fiat 500 ele tem várias propriedades, por exemplo, o nome dele é Fiat, o modelo é 500, o peso dele é 850 kg e a cor é branca, por exemplo. Todas essas informações podem estar numa mesma variável chamada carro. Então assim a gente forma um objeto. Quer ver? Vamos ver um exemplo aqui, ó, de como a gente faz para passar esse parâmetro para a variável. Então a gente digita lá, a gente fala aqui qual que é a variável, no caso aqui é a variável carro, né? Ou car aqui que está em inglês. A gente abre as chaves e fecha as chaves e aqui dentro a gente vai passar quais são os parâmetros que a gente quer que essa variável ela tenha, certo? Então a gente pode colocar várias informações ao mesmo tempo numa mesma variável. Depois, se eu quiser, por exemplo, assim, só a informação do modelo, é bem simples. É só eu colocar car,
ponto model aqui, ia dar 500. Vamos ver se aqui tem um exemplo, né? Vamos ver aqui. Ó. Aqui eu tenho outro exemplo, ó. Uma variável chamada pessoa, ou person, né? Primeiro nome, último nome, idade, cor dos olhos, beleza? Se eu digitar depois assim, person, ou a variável que é pessoa, ponto, last name, ou último nome, aí ele vai aparecer aqui qual que é o último nome, no caso aqui é Doi, né? Certo? Então isso que é um objeto, é bem interessante, bem legal. No nosso projetinho aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai preencher essas informações aqui e salvar todas essas informações numa variável só, que vai ser o objeto, certo? E depois a gente pode pedir para que uma determinada coisa desse objeto possa ser usado, ou então fazer com que apareça que essas informações apareceu o objeto completo aqui, tipo todas as informações que a gente digita nessa parte de cima, beleza? Então vamos criar aqui, ó, uma function e chamar ela de gerar objeto. A function chamada gerar objeto. Essa function gerar objeto, ela vai ter aqui uma variável chamada post, vamos chamar de post, porque é todo o conjunto das coisas que vão ter dentro do post, certo? Post vai ser igual, agora eu abro as chaves assim, para dizer que eu quero passar vários parâmetros aqui dentro dessa variável post. O que a gente tem dentro dessa nossa variável post? Nós temos um título, um nome, um caminho da imagem, um texto e só, né? É isso que a gente tem aqui. Então a gente vai dar aqui título, 2 pontos, e a gente vai passar qual que é o valor desse parâmetro aqui, título, certo? E o valor é título. Mas como assim? Ó, título, esse título aqui que a gente está passando é a variável global título aqui de cima, tá vendo? Então eu posso deixar assim, vamos lá, nome vai ser nome, caminho da imagem, caminho imagem vai ser a imagem src aqui, ó. E o texto igual a texto, beleza? Olha só que legal. Então a gente acabou de criar um objeto. Esse objeto ele vai pegar todas as informações das outras variáveis aqui, certo? Então é isso que ele vai fazer. Vamos fazer um teste. Primeiro deixa eu botar aqui naquele botão do gerar objeto aqui, ó. Botão aqui, gerar objeto, com clique. Vamos fazer ele puxar o nome da função aqui, que é gerar objeto, certo? Beleza. Então vamos testar aqui. Pera aí, antes da gente testar, a gente precisa fazer com que ele mostre alguma coisa. Vamos dar um alert. Eu ia fazer para aparecer aqui direto no post, mas não há necessidade. Vamos fazer isso direto no alert. E eu quero mostrar também uma coisa bem legal para vocês, que é quando você quer colocar mais de uma variável num alerta, ou que ele mostre mais de uma variável, por exemplo, que tem uma variável, mas se eu quisesse que mostrasse duas variáveis aqui, como é que eu faço? Então é assim, ó. Vamos pedir para ele dar um alerta. Vamos pedir para ele dar um alerta post.título. Então só para ele mostrar o título, certo? Então vamos lá. Vamos digitar aqui: oi, teste. Vou botar esse aqui. Teste de texto. Só que para receber as variáveis, a gente vai ter que postar, né, pessoal? Então a gente posta aqui.
ter que fazer a mudança aqui. Que coisa séria. Vou copiar esse aqui, colar aqui, depois a gente ajeita certinho. Aqui é título blog. Aqui é título. Desculpa aí, pessoal, é realmente... E aqui, título vazio, certo? Aqui. Título. Beleza. Vamos ter que atualizar aqui. Então vamos botar estudando objetos. Aqui Dimitri. O caminho da imagem, vamos colocar aqui essa imagem aqui que a gente já deixou. E aqui textos, um estudo sobre objetos. Ok? Vamos ter que postar cada um deles, ó, postar e postar, para que a gente possa gerar as variáveis, beleza? E agora a gente vai gerar um objeto. Quando a gente clicar aqui em gerar objeto, clicamos aqui e nada aconteceu. Qual que foi o problema? Vamos ver aqui qual que foi o problema. Gerar objeto. Com clique gerar objeto. A gente esqueceu aqui, ó. Esquecemos aqui de chamar a função. Eita, vamos nós de novo. Então, teste. Dimitri Teixeira, vamos postar. Caminho da imagem de novo. Desculpa aí, pessoal. São as coisas que acontecem realmente com os programadores. E aqui, já. Postar, beleza. Agora sim, vamos gerar o objeto. Ó lá. Teste, tá vendo? O que ele fez? Ele gerou um objeto e a gente pediu para ele mostrar o título. Mas vamos pedir para ele mostrar todas as informações do post. Então a gente pode botar assim, mais. Aí vamos colocar aqui aspas duplas para a gente acrescentar um texto, vírgula, espaço, mais. Então estou falando que é para ele mostrar o título, mais colocar uma vírgula e dar um espaço. E aí ele mostrar o post ponto nome. E aí eu vou repetir isso daqui. Aqui o caminho da imagem. E aqui o texto, certo? O texto. Beleza. F5. Fazer um teste aqui. Dimitri, postar, caminho da imagem. Vou colocar esse aqui. E lá, postar. Gerar objeto. Ó lá, ele me passou todos os parâmetros lá. Ó. Tá vendo? Então eu teria um objeto chamado post, onde eu teria todas essas informações dentro desse objeto. E aí eu posso trabalhar com cada informação em separado, né? Isso aqui ajuda muito, pessoal, principalmente a parte de organização do projeto. Fica muito bom mesmo de trabalhar. E às vezes, quando você tem erros do tipo objeto, às vezes quando você vai pedir para mostrar alguma coisa, por exemplo aqui, ó, deixa eu fazer um teste aqui, ó. Vou deixar só post, tá vendo? Só deixei o nome da variável. Então atualizar aqui. Vou botar aqui assim. Botei qualquer coisa. Postar. E postar. Quando eu clicar em gerar objeto, olha lá o erro que ele me dá. Object. Isso vocês às vezes vão ver no dia a dia de vocês quando trabalhar com JavaScript, que vai aparecer esse tipo de erro aqui. Isso significa que essa variável que a gente está querendo apresentar, ela tem vários componentes dentro dela. Ela é um objeto, entendeu? Então você precisa saber os parâmetros dessa variável. Aí se eu passar um parâmetro específico, por exemplo, título, nome, aí sim ele vai funcionar. É isso que é um objeto, beleza? Agora a gente vai continuar aqui, ó,
olhando também as matrizes, ou em inglês os arrays, certo? As matrizes são parecidas com objetos, mas elas funcionam de maneira diferente. As matrizes usam esse tipo de colchetes para colocar as informações dentro, mas você vê que a gente não está passando um parâmetro, que nem a gente tinha lá título, nome, em separado, certo? A gente só está colocando informações que ocupam uma determinada posição dentro da variável. Então, em vez de, por exemplo, eu digitar assim, variável 1, carro, variável 2, Volvo, variável 3, BMW, e imagina se eu tivesse 300 carros para ter que fazer, eu posso criar uma variável só com essas informações aqui dentro. E aí, se eu precisar recuperar um determinado item desses aqui, eu só passo qual é o índice. Por exemplo, carros 0, o carro 0, o carro 2, o carro 1. Como no exemplo aqui, ó. Por exemplo aqui, ó. Se eu coloquei a variável carros, botei essas informações aqui dentro, certo? E depois eu mandar ele imprimir, ó, inner HTML num identificador chamado demo, carros 0, o que ele imprimiria aqui seria esse aqui, o Saab, porque ele sempre começa com índice 0. Se aqui no lugar do 0 tivesse 1, imprimiria Volvo. Se tivesse 2, imprimiria BMW, né? Então isso é bem interessante, o índice sempre começa em 0, no caso das matrizes, beleza? E aqui um outro exemplo, se eu quiser mudar uma informação só de uma parte da matriz. Então eu tenho aqui a variável carro com aquelas informações, aí eu determino que carro no índice 0 vai ser agora Opel. Então não vai ser mais Saab, vai substituir Opel por Saab, entendeu? Então você também pode armazenar informações assim. A gente usa bastante o array em conjunto com laços de repetição, o for que a gente viu antes, porque aí o for ele pode repetir uma determinada ação e colocar essas informações dentro de uma variável usando um array ou uma matriz. Então é bem legal, bem importante esse ponto aqui também, certo? E agora, por último, nós vamos ver as bibliotecas e utilitários que nós utilizamos em JavaScript. Bibliotecas são como que funções simplificadas do JavaScript já prontas para entregar resultados mais rápidos, né? A mais conhecida é a biblioteca JavaScript, é essa jQuery aqui, ó, jQuery a gente chama, né? Não é Jim Carrey, não, o ator, né? É jQuery ou jQuery. Até aqui explica no Google, ó, jQuery é uma biblioteca de funções JavaScript que interage com HTML desenvolvido para simplificar os scripts interpretados no navegador do cliente. É usada por cerca de 74% dos mais de 10 mil sites visitados no mundo. É a biblioteca JavaScript mais popular do mundo. Então essa aqui é a biblioteca que a gente normalmente trabalha. Você entrando no site aqui do jQuery, você vai ver que não tem muito segredo de como que ela funciona. Você vai vir aqui em Download jQuery, tá vendo? E aí é que vai aparecer as opções que tem de download. Aqui tem essa primeira versão aqui, ó, jQuery 3.4.1, que é a mais atual, certo? De produção comprimida. Você clica aqui, aí você vai para essa página, aí você pensa, meu Deus do céu, peguei um vírus no meu computador. Não, aqui dentro esse código todo é a biblioteca montada, certo? É os códigos que formam essa biblioteca. Você pode ver aqui em cima no navegador que o endereço é .js, isso é um arquivo JavaScript. Então como é que você faz para salvar isso? Você clica no seu teclado, Ctrl S, e aí ele vai aparecer aqui, ó, o arquivo jQuery para você baixar e colocar onde você deseja. No caso aqui, vamos colocar aqui dentro do curso, nesse nosso projeto aqui básico, eu vou colocar aqui dentro de Frameworks, jQuery, e aqui eu posso salvar, ó, jQuery 3.4.1.min. Aqui eu já tenho nesse projeto que você está baixando, um jQuery que eu estou utilizando, certo? Mas se você não tivesse, para instalar essa biblioteca é só você baixar ela assim, salvar no seu projeto, que nem aqui salvei, e depois você vem aqui no seu HTML, deixa eu só tirar o zoom aqui, ó, e aqui embaixo na referência você coloca o caminho para esse arquivo, né?
Então é simples assim. Eu não vou colocar aquele que eu acabei de baixar porque eu já tinha um instalado aqui, ó, um jQuerymin.js, certo? Então a biblioteca está instalada. Qual que é a diferença de você usar jQuery para usar JavaScript convencional? Por exemplo, olha só como facilita. Em vez da gente digitar tudo isso aqui, ó, document.getElementById, título, tal, em jQuery a gente faria tudo isso aqui, ó, dessa maneira aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, cifrão, que significa, o cifrão aqui, ele significa que você está chamando o jQuery, tá? Abrir parênteses, e aí aqui dentro você põe aspas duplas, o joguinho da velha, assim, né, o sustenido. Deixa eu dar um zoom mais para você enxergar melhor. O joguinho da velha sustenido. O nome, que isso significa o identificador. Então vou colocar o identificador título. E aí ponto vel. E ó, toda essa frase aqui, ó, em jQuery eu colocaria dessa maneira, que eu quero pegar o componente que tem o id título, o valor dele, tá vendo? Então é bem simples. Eu poderia substituir aqui, ó, por isso daqui, certo? Então ele tem uma sintaxe diferente. Se você ver aqui no site do jQuery mesmo, voltando aqui, ó, ele tem aqui a documentação que você pode estudar aqui, ó, como o jQuery funciona. Se você clicar aqui, ele já vai mostrar, vai te dar exemplos práticos e tudo, né? Olha, uma função bem interessante do jQuery é essa daqui, ó. Quando o documento estiver pronto, document ready. Quando o documento estiver pronto, então assim que a página carregar já pode acontecer algum determinado evento, certo? O jQuery tem 1 milhão de funções diferentes do que ele pode fazer. Ele tem efeitos, por exemplo, assim, ó. Vamos ver alguns efeitos aqui. Para desaparecer elementos, aparecer elementos. Deixa eu voltar para a página principal aqui. Ver se eu mostro para vocês aqui. Documentação. Tem muita coisa, formulários e tal, você pode estar analisando aqui. Deixa eu ver se eu acho que a parte de efeitos, inserção, objetos, eventos de mouse, CSS, atributos. Deixa eu botar aqui, ó, no Google direto, jQuery hide show. jQuery effects hide and show. Ele me remeteu aqui pro W3 Schools, ó. Um efeito que você pode fazer com o jQuery, ó, clicar aqui, ó, aparecer e desaparecer, ó. Cliquei no botão, ele apareceu um painel, cliquei, ele desapareceu, usando o jQuery hide e o jQuery show, ó, o exemplo aqui, ó. Ele está falando para o identificador, quando clicar, dar uma determinada função, ó, parágrafo desaparecer. Quando clicar no show, parágrafo aparecer. Ó, cliquei em hide, desapareceu. Cliquei em show, apareceu. Tá vendo? E esse aqui é um evento jQuery. Em vez de eu fazer lá no meu HTML, por exemplo, aqui, ó, deixa eu copiar isso para você entender. Em vez de eu fazer assim, ó, lá no botão, vamos ver aqui o botão objeto aqui, ó. Tem o botão objeto, né? Em vez de fazer gerar objeto, aqui um evento onClick, eu poderia colocar um ID aqui chamado botão objeto, certo? E aqui no meu projetinho JavaScript, em vez de eu criar uma função aqui assim, eu poderia fazer isso aqui, ó, botão objeto.click, quer dizer, quando ele clicar naquele botão, vai disparar uma função automaticamente que é para mostrar, nesse caso, um parágrafo, ou posso dar um alerta, ou posso fazer o que eu bem entender aqui nesse caso, certo? Então é muito legal, facilita muito, a biblioteca de jQuery é muito completa. A gente geralmente nem trabalha com JavaScript puro, como a gente viu até agora. A gente já instala de cara já o jQuery para trabalhar com ele, porque ele é mais rápido, geralmente, né? Nem sempre, mas geralmente ele é mais rápido e mais prático nos efeitos, na sintaxe, no texto que você tem que digitar menos coisas, você pode fazer mais coisas com ele. Legal?
Nós vamos, depois que a gente for ali trabalhar com o nosso joguinho de pedra, papel, tesoura, ver mais o uso dele na prática, né? Mas por enquanto vamos se ater a isso, beleza? Outras coisas que são muito interessantes são os utilitários. O que são utilitários? São coisas que você pode instalar no seu projeto para dar um efeito visual mais bonitinho, para que você possa trabalhar com mais facilidade, certo? Um que eu já mostrei para vocês é o Switch Alert, que está aqui em cima o link dele, o Switch Alert 2.github.io. O alert normal é assim, uma caixinha de texto bem feia, né? O Switch Alert ele faz esse efeitinho aqui bem legal, bem bonito. Como é que você faz para instalar ele? É bem simples, você só vai ter que colocar aqui esse JavaScript e também um CSS relacionado com esse efeito, né? Você pode fazer download, né? Você pode fazer download desses arquivos e instalar no seu projeto. Instalando no seu projeto, aí é só no disparo do clique ou alguma coisa assim colocar esse código, sual fire, e colocar aqui o que você quer que apareça. Então ele é bem legal, bem show de bola. Até que tem pra gente ver no CodePen isso funcionando na prática, né? Como é que funciona lá? Já apareceu aqui as informações, eu posso trocar aqui tipo olá. Posso trocar e tal, né, as informações. Então isso aqui é um detalhezinho do que você pode fazer aqui com o Switch Alert. Isso aqui é um utilitário bem legal. Outro utilitário muito interessante é o jQuery Mask plugin. Também funciona basicamente igual, você só vai ter que baixar um arquivinho que é um jQuery mask.js. E o que ele faz? Ele coloca máscaras em campos do tipo input. Então, por exemplo, assim, uma data, vou colocar aqui a data de hoje, 09/05/2019. Ele já formata desse jeito aqui. Outra coisa legal é tipo formato de telefone, conforme eu for digitando aqui, ele aparece aqui para nós, telefone com a área, certo? Isso aqui é muito interessante para você pôr num site e fazer a validação dos seus campos num formulário, né? Porque o usuário digite corretamente, só aceitar números e assim por diante. Então também é um utilitário bem interessante o jQuery Mask plugin. Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso curso de JavaScript. Essa foi a nossa aula de número 2. Espero que vocês tenham tirado muito proveito aqui de tudo que a gente viu. E a gente vai fazer um vídeo agora separado com o joguinho, aplicando tudo isso que a gente viu até agora, tá bom? Nós vamos fazer um terceiro vídeo, onde vai ter ali o joguinho desde o zero, instalando o jQuery, utilizando as funções dele também. Vai ser bem legal a gente ver na prática alguma coisa que a gente usa a lógica do jQuery para funcionar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado mesmo desse curso. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal, compartilha com um amigo seu esse nosso conteúdo. E se você quiser aprender a criar aplicativos usando essa linguagem de programação, usando o JavaScript, usando o jQuery, a gente tem um curso que se chama Criando Aplicativos do Zero e Fácil, onde a gente faz o uso dessa linguagem de programação para criar aplicativos para Android e para iOS. Convido você a dar uma olhada aqui no nosso canal também, mais informações sobre esse nosso curso, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Até mais!